Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite, professor. Tranquilo? Silvan. Vamos lá, né? Mais um dia. Graças a Deus nós estamos aí para mais uma batalha, né? Então, tocamos. Gente, então, o que nós estávamos vendo, né? Nós fizemos inicialmente ali a questão de aromaticidade, tá? Que é as propriedades triviais, né? Dos anéis, né? No caso, os anéis que têm duplas ligações conjugadas, onde o representante principal para a gente é o benzeno, tranquilo? Esse foi o nosso objeto de estudo, né? Então, nós colocamos algumas ideias iniciais, né? Tem que ser ciclos, né? Ciclos, tá? Com insaturações conjugadas, né? Que é alternando ligações simples de duplas, tá? Que mais? A molécula deve ser plana e obedecer à regra geral de Huckel, que é 4n mais 2 igual ao número de elétrons π. Resolvendo a expressão, n tem que dar um número inteiro para ele ser considerado aromático, né? Então, isso aí nós trabalhamos essa ideia, fizemos alguns exercícios relacionados, né? Eu deixei lá até uma teoriazinha para vocês sobre isso, só um resumo, né? E ficou para nós discutirmos na sequência agora as transformações, né? Ou aquilo que nós chamamos de reações orgânicas, né? No caso, todos esses aromáticos que nós vamos ver, eles passam por um tipo de reação que nós vamos chamar de substituição aromática eletrofílica, tá? Nós vamos precisar de um eletrófilo, tranquilos? Bom, o que acontece, meninos? Olha só aqui, ó. Substituição aromática eletrofílica, tá? Geralmente, vai aparecer para você a siglagem assim, ó, CA, tá? Pode aparecer escrito desse jeito para você, tá? Porque aí vem do inglês, né? Substituição eletrofílica aromática, ok? Substitution, né, na verdade. Ok? Então, o que eu tenho? Ele pode aparecer assim para você, pode aparecer ser, tá? Também, tá? Mas o que você vai entender é o quê? Sempre que se trata das reações em aromáticos, eu sempre terei o quê? Uma substituição. De que tipo? Eletrofílica. Então, eu sempre terei a substituição de um hidrogênio por um eletrófilo, tá? Então, nós podemos colocar assim, ó, troca do hidrogênio por um eletrófilo. Deixa eu só mudar a posição da tela aqui, que ela ficou pequena para mim. Só mudar aqui um ponto aqui, tá? Só um pouquinho. Vai mexer na tela de vocês, mas ela vai ficar só um pouco, vai ficar maior para vocês. Pronto, acho que agora melhorou um pouquinho aqui. Substituição eletrofílica, né? Então, o que nós teríamos? Olha, de maneira genérica, nós teríamos essa reação, ó, um anel, lembre-se que esse indivíduo é do tipo C6H6, né? Então eu tenho um hidrogênio em cada carbono. Quando eu tenho essa estrutura desse formato, um carbono, um hidrogênio, né? Todos os hidrogênios são idênticos. Lembra que eu falei para vocês que as ligações são todas da mesma ordem de comprimento? Foi uma informação que nós estávamos discutindo lá atrás, né? Então eu mostrei essa característica para vocês dos aromáticos, né? Onde todas as ligações carbono-carbono e carbono-hidrogênio são do mesmo comprimento. Por isso essa, vamos dizer assim, excentricidade, né? Quando se trata dos aromáticos, tá? Então, a substituição eletrofílica, né, está baseada nessa substituição de um átomo de hidrogênio, de qualquer um deles, porque todos são iguais, tá? Na substituição de um átomo de hidrogênio por um eletrófilo, tá? Ok? Um eletrófilo. Quem será esse eletrófilo? Esse eletrófilo pode ser dos mais variados possíveis, tá? São alguns grupos que vão entrar e fazer essa substituição. Opa!
Vou desligar isso aqui para não ficar aparecendo. Então, olha só, colocando essa ideia para vocês, tá? O que nós temos? Quando eu coloco a substituição, eu vou pegar um eletrófilo, vamos ver aqui. Vou colocar de azul, que a gente enxerga fácil. Quem que é um eletrófilo? Um eletrófilo é uma espécie eletrodeficiente, tá? Eletrofilo. Filo, afinidade. Se eu tenho afinidade pelo elétron, é porque eu estou com deficiência, tá? Então, eu tenho essa ideia, essa representatividade para o eletrófilo aqui para a gente, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou propor um mecanismo em que você terá a substituição de qualquer um dos hidrogênios, pois todos são iguais. Tá? Vou substituir um dos hidrogênios por um eletrófilo. E esse eletrófilo vai se ligar no lugar dele. Ok? Essa é a ideia, tá? Bom, então vamos ver aqui a descrição geral do mecanismo. Como é que funciona esse mecanismo, tá? Meninos, então, o mecanismo da reação, ele vai funcionar... Opa, deixa eu fechando. Coisa fazendo barulho aqui no fundo, não sei se está chiando aí para vocês também. Vamos ver aqui se eu consigo mexer nesse volume aqui. Um de fundo aqui que está perturbando. Mas a ideia é mais ou menos essa aqui, ó. Eu tenho o anel, tá? Todas as reações de aromático vão seguir essa lógica, tá? Eu tenho um anel aqui. Eu tenho o eletrófilo no meu meio reacional. Tá? Quem que é esse eletrófilo? Nós vamos, para cada caso, terá um eletrófilo específico. Tá? Aí, a dupla ligação do anel, por ela ser rica, aqui, ó, o anel ser muito rico em elétrons, tem aquela nuvem de elétrons acima e abaixo do anel, né? Essa dupla pode atacar esse indivíduo. Vai ser o quê? O anel vai agir como se fosse uma base de Lewis, tá? E o eletrófilo, ele vai ser um aceptor de Lewis, tá? Então, nós teríamos algo mais ou menos assim. Deixa eu tentar pegar um desenho pronto aqui. Eu encontrei aqui, olha só. Aqui, ó. Pronto, desse tamanho. Isso tudo que está em azul aqui seriam as possibilidades de encontrar os elétrons. Tá? Tá aqui meu eletrófilo, ok? Então, esse par de elétrons vai sair dessa ressonância, desse deslocamento de par de elétrons, e vai atacar o eletrófilo fora do anel. Tá? Então, eu vou quebrar a aromaticidade aqui, ó. Eu vou deixar de ser aromático por um determinado tempo, ok? Então, tirar isso daqui para a gente passar para a próxima sequência. Que aí eu vou... Opa! Agora ele não quer... Vamos lá, colabora comigo aqui. Pronto, vamos passar isso aqui para cima, que depois eu trago isso de volta. Então, quando esse par de elétrons saiu da aromaticidade, tá? E ele rompeu essa estrutura, o que eu vou ter? Eu passo a ter um intermediário, tá? Onde deixou de ter aquelas duplas ligações alternadas, tá? Tem isso aqui, ó. Aí o eletrófilo agora está aqui, ok? Aqui agora eu tenho uma densidade de carga positiva, deixa eu colocar de outra cor para você ver. Vou colocar aqui de vermelho. Pronto. Olha só, o que está acontecendo? Quando a reação começa, aqui eu tinha um 4N mais 2 igual a 6, certo? Agora aqui eu tenho, ó, 4N mais 2 igual a 4, entendeu? Então, quando a reação começou, a molécula era aromática, certo? Quando a reação começa a se processar, e eu tenho esse primeiro ataque, ela deixa de ser aromática, ela já não é mais aromática. Tá? Porque houve um rompimento daquela dupla ligação ali, tá certo? Tranquilo? Acompanhou o raciocínio? Eu acredito que sim, né? Tranquilo quanto a isso aí. Depois também eu posso deixar o resumo, eu procuro o resumo aqui, mas qualquer um dos livros de orgânica vocês vão ver essa ideia, tá? Meninos, o que acontece? É esse estado intermediário aqui, tá? Esse a gente vai chamar de estado de transição, tá? Essa dupla ligação, ela pode, e ela vai fazer isso, tá? Vou colocar aqui para vocês compreenderem, ó. Esse par de elétron migra para cá, certo? Vai fazer a ressonância normal. Aliás, vou fazer o contrário, porque a outra dupla que está mais próxima aqui, ó. A dupla ligação vai vir para cá, certo? No que ela vem para cá, o que nós vamos ter? Nós vamos ter um novo intermediário, tá? Como que será esse novo intermediário? Presta atenção aqui, ó. Só vou desenhar a molécula. Ó. A dupla de baixo continua no mesmo lugar, a outra migrou, o eletrófilo está aqui,
Agora a carga positiva veio para cá, ó. Tá? Ela continua dentro do anel. Estou desenhando lá de fora aqui só para... Vamos colocar direitinho do jeito que estava lá para vocês não perderem. Tá aqui, ó. A carga positiva mudou de lugar. Ela está aqui agora. Ok? Aí, a outra dupla ligação está próxima agora, né? Ela vem para cá. Ela pula, ela sai de baixo e passa para de cima, tá? Deixa eu só deslocar a cadeia para o lado aqui um pouquinho. Pronto. Aqui, ó. Pronto, vamos lá. Se no quadro na sala o meu desenho já era tenebroso, aqui então é um espetáculo de tenebrosidade, né? O eletrófilo continua no mesmo lugar, aquela dupla ligação que tinha migrado para lá. Então, ó, a carga positiva está aqui, né? Aí o par de elétron veio para essa ligação agora. Onde é que foi a carga negativa positiva? Ela veio para cá. Ok? Tranquilo? E assim vai, né? E aí o anel vai migrando o par de elétrons de um lado para o outro, tá? Até que eu tenha o fechamento de toda a estrutura, tá joia? Aqui é um estado de transição, tá? Eu não tenho produto. Eu saí de um indivíduo que era estável, que era aromático, tá? E eu passei agora a ter um indivíduo instável. Eu vou pegar um desses grupos aqui, tá? Eu vou pegar uma dessas transformações e fazer uma segunda etapa para te mostrar que a aromaticidade vai ser reversível, né? Ela volta a ser aromática porque é um grupo mais estável, tá? Então, eu vou pegar aquele primeiro caso ali, ó, colocando o eletrófilo aqui, certo? Tranquilo? Beleza. Eu tenho aqui, ó, um hidrogênio que está ligado aqui, né? Lembra do C6H6 que eu tinha mostrado para vocês? Eu vou tirar esse hidrogênio, por quê? Eu vou ter aqui uma densidade de carga, eu coloquei a carga no lugar errado, mas tudo bem, agora eu vou colocar no lugar certo aqui. Eu vou ter uma densidade de carga positiva aqui, e eu tenho um par de elétrons bem do lado dele. Ó. O que vai acontecer? O mecanismo, né, a forma que foi descoberta, descrita para retirar isso, usa-se então uma base, vou colocar aqui, ó, um par de elétrons. Esse par de elétrons ataca e arranca esse hidrogênio, e esse par de elétrons vem para dentro do anel aqui, ó. Certo? Então, o que eu vou ter? Eu passo a ter novamente a aromaticidade restituída. Então, eu tirei o hidrogênio, tá? Vou desenhar todo mundo no lugar aqui. Eu tenho o eletrófilo ligado no, hidrogênio, no anel, o hidrogênio saiu e se ligou àquela base que atacou, tá? Então, agora aqui eu tenho um indivíduo do tipo C6H5, que é o eletrófilo, tá? Então eu tirei o hidrogênio, ó, eu tinha saído de lá com C6H6, certo? Agora eu cheguei a um C6H5. Então, todos os mecanismos vão ocorrer nesse sentido, tá? Na formação dessa carga. Aqui eu pus a carga no lugar errado, ó. Aqui eu pisei na ponta da orelha mesmo. Deixa eu refazer esse grupo aqui, porque a hora que eu desenhei aqui, eu pensei numa coisa e escrevi outra. A orelha passou na ponta da cara, nem deu nisso. Aqui, a dupla ligação está aqui. Se o par de elétrons saiu dessa posição aqui, quem está ficando com a densidade de carga positiva é esse indivíduo aqui embaixo. Deixa eu colocar na cor rosa de novo para dar certo. Tá? E vocês viram e ninguém me falou que eu estava pisando na ponta da orelha. Aqui, a carga positiva agora vai para onde? Deixa eu colocar aqui a sequência. Aí a dupla ligação vem para cá, então eu fico com a dupla aqui, e a carga positiva migrou, foi para onde? Para cá, ó, tá? Ela estava aqui, né? Aí agora essa dupla ligação migra para cá, tá? E eu passo a ter a carga positiva aqui. Aí? Não, aqui não, no de cima. A carga positiva sempre pula uma ligação, tá? Bom, tá aqui e a dupla ligação tá aqui, ó. Tá? Continua não sendo aromático aí. Quando eu trouxe aqui para baixo o grupo, eu já trouxe da maneira correta. Essa é a chamada reação de substituição eletrofílica, tá? Todos os anéis vão ocorrer dessa forma, tá? Todas as reações vão seguir esse mecanismo. Cada uma das transformações que eu vou mostrar para vocês, elas sempre vão ter essa sequência lógica, porém eu vou descrever individualmente para cada um, tá? Então, esse ataque eletrofílico, tá? Esse ataque eletrofílico aí segue
por causa dessa ideia aqui, ó, tá? A nuvem, aqui, ó, tá a ligação sigma do anel aqui embaixo, tá esse de preto. Essa ligaçãozinha azul são os pares de elétrons que formam a dupla ligação. Tá? Eles ficam circulando sobre os 6 átomos de carbono aqui, ó. Pode ser abaixo ou acima da molécula, né? Então, um desses pares de elétrons ataca o eletrófilo que está de fora do anel. Por isso que tem a perca da aromaticidade aqui, ó. Tá vendo? Ela deixou de ser aromático. Tá? Houve o rompimento da ligação π e agora eu tenho um anel sem aromaticidade. Tá? Aí a base arranca esse par de elétron aqui com o hidrogênio, tá? E vai com o par de elétron para dentro do anel, restituindo a aromaticidade e deixa o eletrófilo ligado nesse grupamento, ok? Então, essa aí é a dinâmica que nós vamos trabalhar, tá? Bom, quando eu falei para vocês na semana passada, eu tenho 5 reações triviais. Tá? São 5 reações que nós poderíamos dizer que são básicas, que tratam da questão de substituição eletrofílica. Tá? Que no caso são as halogenações, tá? Depois nós temos as reações de Friedel-Crafts, tá? Que são 2 reações. Nós temos a nitração, que é a entrada do grupo nitro. Que mais? Nitração, nós temos a sulfonação e nós temos a acilação Friedel-Crafts. São as 5 reações principais no anel, partindo do benzeno como substrato. Lembra, substrato é a parte orgânica que vai sofrer transformação, tá? O restante para a gente sempre serão aquilo que nós chamamos de reagentes, ok? Belezinha? Ótimo, então. Então, eu vou começar com vocês com a halogenação. Tá? E dessa halogenação, pode ser tanto com cloro, com brumo, tá? Então vamos lá. Halogenação. Ih, já comecei escrevendo errado, hein? Ah, credo. Halogenação. Halogenação do benzeno. Vou colocar assim, fica fácil de vocês entenderem. Então, geralmente é o capítulo 13, capítulo 14 do livro de Orgânica 1, ou o capítulo 15 do livro de Orgânica 2, tá? Que é o primeiro capítulo, dependendo do livro que você pegar, tá? Eu olhei hoje, aquela Pauliunes, se eu não me engano, ela é o capítulo 13 mesmo, é no Solomons, que é o capítulo 15, que já é no volume 2, tá? Mas tá fácil, basta sempre você procurar sobre o quê? Compostos aromáticos, aromaticidade, alguma coisa assim, você vai sempre encontrar com facilidade, tá? Gente, então, como é que eu vou avaliar essas transformações, tá? Eu vou bem devagarzinho, uma transformação por vez, para que não se gere complexidade, tá? Igual nós fizemos nos semestres anteriores, quando eu estava começando as reações. A halogenação é uma reação em que eu vou acoplar no benzeno um halogênio, tá? Então, é acoplar um halogênio no lugar 2 hidrogênios do benzeno, tá? Vamos colocar assim bem simples, né? Uma descrição mais simples, ok? Então, para eu ter essa halogenação, para que eu tenha essa reação, é necessário que eu use um catalisador muito forte. Tá? O porquê disso? Porque, lembra, o benzeno é uma molécula estável. Para eu promover uma reação no benzeno, eu preciso condicioná-lo a isso. Eu tenho que convencê-lo a sofrer uma transformação. Eu tenho que convencê-lo a sair daquela ideia de ser aromático, uma molécula estável, pouco reativa, para uma reação, uma molécula mais reativa. Tá? E a melhor maneira de fazer isso acontecer é usando o quê? Catalisadores, tá? Então, essa reação, ela é catalisada por ácidos de Lewis, tá? Ácidos de Lewis, daquele da Orgânica 1 que nós vimos, né? Quem que eu poderia citar como exemplo, como ácido de Lewis para vocês aqui? Cloreto de alumínio,
Então, AlCl3, nós vamos usar bastante ele. FeBr3, tá? É um outro reagente extremamente forte que nós podemos usar, tá? Que mais? O FeCl3, o que é importante é que, preste atenção, como eu vou usar um halogênio, eu posso usar quem? Flúor, certo? Eu posso usar cloro, eu posso usar bromo, certo? Eu posso usar iodo. São os halogênios que nós temos, não é isso? Beleza. O que você tem que tomar cuidado quando você estiver fazendo a descrição dessas transformações é que se eu estiver usando cloro, o meu catalisador ele tem que ter cloro na estrutura dele. Se eu estiver usando bromo, o meu catalisador vai ter que ter bromo na estrutura dele, tá? Porque se eu cruzar, por exemplo, eu estou usando o cloro como reagente, aí eu uso o brometo férrico como catalisador, o que vai acontecer? Eu terei uma contaminação cruzada, tá? Aí ao invés de ter um produto único, eu passo a ter misturas. Isso não é legal, tá? Então, lembre sempre desse detalhe, tá? Toda vez que eu fizer essa substituição eletrofílica em aromáticos, você tem que se lembrar de que eu estou trabalhando com um sistema em que o catalisador tem que combinar, tá, com o meu reagente, tá certo? Beleza, né? Então, substituição eletrofílica aromática, ou substituição aromática eletrofílica, que é a mesma coisa. Crianças, mecanismo é direto, mecanismo é simples, tá? Nós temos algumas etapas a serem seguidas. Eu vou tentar descrever passo a passo, né, para nós chegarmos naquela ideia inicial, tá? Então, eu vou propor para vocês aqui a bromação, tá? Aqui, ó. Pronto, ó, eu tenho esse anel, tá bom? Mais Br2, ok? Eu vou colocar aqui, ó, o catalisador vai ser o quê? Ó, FeBr3, tá? E eu terei como produto principal aqui, ó, essa substituição. Ó. Vou substituir um hidrogênio por bromo e vai sobrar para a gente HBr, tá? Ok? Então, eu estou partindo de um indivíduo aqui que é C6H6, tá bom? Estou chegando no indivíduo tipo, opa, C6H5, certo? Bem, ok? Joia? Tranquilão? Essa é a forma nossa, esse é o mecanismo, aliás, essa é a reação, tá? Só lembrando, né, para os viajantes, o que nós temos? Nós temos esse indivíduo aqui para a gente, nós vamos chamá-lo de isso, substrato, que é a parte orgânica que vai sofrer transformação, né? Esse indivíduo aqui é o meu reagente, tá? E esse indivíduo aqui vai ser o meu, isso, catalisador da reação, que é um ácido de Lewis, tá? E o final aqui é o meu produto. Tá? Isso aqui é subproduto, isso não é sub. Vou colocar aqui sub. Porque ele não tem interesse pra gente, né? Não tem interesse. Tá ok? Beleza? Ótimo. Então, como é que eu vou ver isso? Então, agora eu vou descrever um mecanismo para essa reação. Como que é esse mecanismo? É aquele anterior que eu mostrei para vocês. Só que eu vou fazer agora com o bromo como reagente, tá? Então, crianças, o que nós temos? Eu vou dividir isso em 3 etapas. Tá? Então, vamos pegar aqui, ó. Primeiro passo. Vamos escrever bonitinho. Aqui vai ser o mecanismo. Vou escrever só MEC, assim, tá? Então, primeiro passo. Não tem nada a ver com o Ministério da Educação isso aí, viu? É mecanismo, eu só estou abreviando. No primeiro passo, o que vai acontecer? Eu tenho que tornar o meio reativo. Eu estou com um indivíduo que é extremamente estável, eu tenho um bromo que está com o octeto completo. Para que esse cabra vai reagir? Ele vai sair da vida folgada dele, deitado na rede, balançando para lá e para cá, tomando suquinho gelado, para quê? Então eu tenho que provocar, tá? Essa parte balançando na rede, suco gelado aí, é só fantasias, tá? Crianças, o que nós vamos ter então? Eu tenho lá o bromo ligado ao bromo, certo? Ao redor do bromo nós temos
Exatamente, 7 elétrons da camada de valência, tá? Colocar bromos de cores diferentes aqui, ó. Tá? Aqui, ó, outro elétron. Opa, era para ser vermelho, feio, demorou um pouquinho. Outro vermelho aqui, outro aqui, pronto. Todo mundo com o octeto completo, não é? Tem o porquê dessa reação trabalhar, viajar? Tem o porquê dessa reação ocorrer? Naturalmente não, tá? Então, o que eu vou usar? Eu vou usar o meu bom e velho catalisador, né? Como é que meu bom e velho catalisador vai ser? Esse aqui, ó, FeBr3. Crianças, vamos pensar no FeBr3 primeiro. Por que ele é ácido de Lewis? Ferro. Ferro, quando você olha, ele pertence ao grupo 13, não tá 13? É, grupo 13 da tabela, né? É o grupo 13? Não, grupo 7, né? Você vai colocar aqui os elétrons, ele tem 3 elétrons na camada de valência, tá? Não é grupo 17, não, ele está lá naqueles elementos de transição, tá? Ótimo. Quando o bromo faz a ligação, ele vai emparelhar aqui, ó, o ferro com um elétron do ferro com um elétron do bromo. Quantos elétrons do ferro ficou agora? 6 elétrons na camada de valência. Então, ele pode receber mais um par de elétrons, tá? Então, o que vai acontecer? Um desses bromos aqui, ele polariza a molécula, né? Aquela polarização devido ao dipolo induzido, esse par de elétrons vai ser cedido para o ferro. Tá? Então, momentâneo, assim, devido a um espaço de tempo muito curto, tá? Nós passamos a ter um intermediário onde eu tenho o bromo que cedeu um par de elétrons, tá? Então ele vira um cátion, ok? E eu vou ter um brometo. Esse brometo aqui, na verdade, ele está ligado ao FeBr, agora ficou FeBr4-. Tá? O que aconteceu aqui? Ó? Nessa transição que eu estou mostrando para você, eu tive a heterólise da ligação Br2, certo? Originando o eletrófilo. Quem provocou essa quebra? O catalisador, tá? Aqui, ó. Aqui está meu eletrófilo. Esse é meu eletrófilo, tá ok? Joia? Então, você pode chamar esse íon de bromônio, você pode chamar de cátion de bromo, tá? E assim vai. Mas o que importa para a gente é que tem o nome de eletrófilo, tá? Então, eu gerei o meu eletrófilo na minha primeira passada, ou naquilo que a gente chamaria de primeira etapa da transformação, tá ok? Numa segunda parte, lembrando que está todo mundo dentro do recipiente, está lá, o meu vaso reacional. Dentro do meu vaso reacional, tá, eu tenho o anel, certo? Eu tenho o bromo em solução e eu tenho o meu catalisador aqui, que é FeBr3. Tá? Tá todo mundo junto, ok? Não é uma coisa de cada vez, não. A descrição do mecanismo é a matemática da coisa, tá? Ou seja, o que cada molécula, cada substrato faz durante a transformação, tá bom? Como é que rompe a ligação, que tipo de ligação que está sendo rompida, se está formando um eletrófilo ou um nucleófilo, ok? Tá tudo ocorrendo simultaneamente, tá? Apagando esse aqui, deixa eu tirar esse indivíduo daqui, pronto. Agora nós podemos ir para um segundo passo, para uma segunda etapa, tá? Crianças, o que nós temos então? Segunda etapa, segundo passo. Alguns livros você vai encontrar 4 etapas, outros com 5, tá? Eu vou fazer em função de 3 etapas. Essa etapa é a próxima. Então, o que eu tenho lá dentro do meu vaso reacional? Eu tenho benzeno, tá? Uma coisa aqui. Como essa aqui vai ficar um pouquinho maior, vou criar um espaço a mais aqui, vou escrever embaixo, tá? Depois eu desço a tela para todo mundo ver direitinho, parte. Ó, benzeno. Ok? Eventualmente faz uns barulhos aí, porque a gente está em casa, né? Aí abre a porta aqui, fecha a porta, faz uns barulhos aí. Mas faz parte. Crianças, aqui, ó. Par de elétron, certinho. O par de elétron vem e ataca o meu eletrófilo. O que eu vou ter, então? Vamos lá, ó, escrevendo por partes aqui a história. Vamos.
benzeno, certo? Eu tinha a dupla aqui, ok? O eletrófilo se ligou aqui, aqui no caso o eletrófilo agora é o meu bromo, eu já vou escrever ele direto, então é o Br. E o par de elétrons, esse par de elétrons aqui, ó, tá? Formava a dupla ligação entre esses dois carbonos, faz a ligação agora entre esse carbono e o bromo, tá? Então, aqui em cima virou um cátion de carbono momentâneo, tá? Que é aquele intermediário da reação. Então, aqui está o par de elétron laranja que foi cedido, ó. Tá bom? Então, eu já não tenho ali aquela ideia da molécula aromática, do grupo aromático mais. Ele perdeu a aromaticidade dele, ok? Joia? Bom, nesse intermediário de reação aqui, tá? Eu deixei de ter aquela estabilidade, tá? Então, essa dupla ligação vai migrar aí dentro, né? Lembra aquele que eu estava desenhando para vocês, né? Essa dupla ligação migra para cá, depois a carga migra para cá, depois essa migra para cá, a carga migra para cá, fica girando aí dentro. Para que tem essa migração de carga? A ressonância da estrutura, o deslocamento da carga, para facilitar a estabilidade da molécula, né? Eu saio de uma molécula estável para uma molécula instável, né? Então, o que eu poderia ter aqui, ó? Ataque da nuvem π, vou descrever isso aqui para vocês, né? Ataque da nuvem π sobre o eletrófilo. Tá? Sobre o eletrófilo, ok? Sem problemas, é isso aí. Eu só descrevi mais ou menos a ideia do que nós estamos observando. Deixa eu tomar água aqui. Ótimo, então tá aí esse primeiro grupo, tá? Essa primeira transformação. Lembra que isso aqui deixou de ser aromático, né? Trazendo para baixo aqui, só para eu ver aqui o que está acontecendo, tá? Vamos lá, então, fazer a sequência dessa transformação. Tá? O que nós teríamos numa terceira etapa, num terceiro passo, do que mais? Qualquer coisa nesse aspecto aí, tá? Então, lá, terceiro passo. Vou escrever terceiro passo, porque eu comecei em passo lá. Terceiro passo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse produto aqui, desculpa, esse intermediário, tá? E vou trazê-lo para cá, ó. Okay? Lembre-se que isso tudo está ocorrendo de forma simultânea, né? Está todo mundo lá dentro e a reação está se processando, tá bom? Não é uma coisa de cada vez. Aqui uma coisa de cada vez é para a gente escrever no quadro. Pronto. Quem que vai tirar esse hidrogênio em excesso? Desculpa, lá na primeira parte, na primeira etapa, eu não gerei o eletrófilo e o Br-, que está ligado ao catalisador. Quem que é esse indivíduo? É uma base de Lewis. Então, se ele é uma base de Lewis, então nós vamos colocar aqui, ó. Vou colocar o bromo e o par de elétrons dele de cor diferente, ó. Bromo, tá? E eu vou colocar os pares de elétrons dele, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele é um ânion, a carga negativa. Meus filhinhos, o que vai acontecer então? Então, esse par de elétrons vai tirar esse hidrogênio. O parzinho de elétron do hidrogênio, que ele forma a ligação com o carbono aqui, agora vem para onde? Para dentro do anel, para restituir a aromaticidade, tá? Ótimo, então nós vamos escrever da seguinte forma agora, ó. A dupla está aqui, a dupla está aqui, o bromo está aqui, certo? Formou brometo de hidrogênio lá na frente, tá? E eu vou escrever aqui, ó, aquela dupla ligação que voltou. Pronto, voltou a ser aromático. Então, restituiu a aromaticidade da molécula, tá? Então, todas as halogenações do benzeno, elas vão seguir essa lógica aí que eu coloquei para vocês, tá? Ela vai nesta dinâmica. Qual dinâmica, professor? Você é doido? Não, ainda não, tá? A dinâmica é, primeiro passo, o rompimento da ligação bromo-bromo, tá? Que é o que nós estamos mostrando aqui, ok? Depois, eu gero o meu eletrófilo, tá? Isso via catalisador. A outra parte do bromo se liga ao catalisador, que é uma ligação polarizada. Vocês vão ver esses mecanismos aí nos livros, descritos de diversas formas, tá? Que mais? Aqui eu tenho a heterólise da ligação. Na segunda etapa, esse eletrófilo vai ser atacado pela nuvem π, tá?
Aí você fala, pessoal, mas não tinha que ter outro nome, é a nuvem Pi que ataca. Mas a substituição sai o hidrogênio para entrar o eletrófilo. Por isso que é chamado de substituição por um eletrófilo. Ou que eu coloquei lá no início para vocês, substituição eletrofílica em aromático, tá? Que a gente pode escrever de CEA, CER, CEAR, tá? Tem várias formas aí que ela pode ser identificada, tá bom? Beleza. Então, eu tenho esse ataque faz com que o substrato perca a sua aromaticidade, acopla o bromo, porém, nessa etapa aqui, o hidrogênio ainda não saiu, tá? Então, aqui eu tenho um intermediário, esse carbono aqui tem cara de carbono sp3, tá? Esse carbono que eu estou mostrando para vocês aqui em cima, tá bom? Ele tem cara de carbono sp3, ele não é, porque ele é um cátion, né? Tá? Mas ele faz essa perda de aromaticidade, acaba a ressonância aqui, tá? Na segunda etapa, a natureza é muito esperta, tá? Ela não é boba, ela quer diminuir a quantidade de energia dissipada aí nessa reação. O que ela faz? Restituir a aromaticidade com a remoção do hidrogênio via uma base de Lewis, tá? E essa base de Lewis propicia, então, o retorno da aromaticidade. Crianças, eu posso, então, escrever o nome aqui, ó, desse indivíduo. Nós vamos ter agora o chamado bromobenzeno. Pronto. E o brometo de hidrogênio, que é uma molécula que é subproduto para a gente, tá? Meninos, eu vou colocar um gráfico aqui para vocês, para você visualizar uma ideia, tá? Porque aqui envolve essa questão de estabilidade. Eu vou pegar um gráfico pronto, porque eu sou bom demais para desenhar, tá? Então, o gráfico pronto vocês visualizam melhor, tá? Pronto, tá? Peguei aqui do livro, é do Solomons esse aqui, tá? Tá quente aqui hoje, você não tem noção. Agora, no momento, 30 graus. Hoje bateu 40 graus aqui, sim, na sombra, tá quente pra caramba, né? Mas tá aí, logo que chega a chover, como se diz, as cigarras já estão cantando, né? O cedro já tá cheiroso, logo as águas caem aí do céu, né? Meninos, olha só, presta atenção, energia, tá? Certo? Sentido da reação, tá bom? A reação está se processando. Aqui são todas aquelas etapas, as 3 etapas, o ataque com o catalisador, tá bom? Rompimento da dupla ligação, que é o estado de transição, aí eu perco a aromaticidade, a molécula busca aquela estabilidade, até a retirada novamente do hidrogênio e voltando à estabilidade. Percebe uma coisa interessante, tá vendo? Olha, o patamar de energia aqui, ó, tá? Segundo os cálculos, tá? Vamos considerar aqui, ó, aqui é o ponto zero da reação, tá? Depois da transformação, depois que eu tenho a substituição, o produto formado, ele tem 10 quilocalorias a menos do que o reagente. Então, eu estou afirmando que esse produto formado aqui é mais estável. Então, o que acontece? Ó, presta atenção para o Jack, tá? Inicialmente, o bromo e o brometo férrico ao rompimento da ligação, não é? Lembra lá da eletrólise? Então, o que vai acontecer? Vai haver um aumento de energia na molécula, porque ela se torna instável. Tá? No que se torna instável, há o rompimento da ligação π e a formação desse intermediário. Tá? Ok? Que é o máximo de energia. Como existe a possibilidade da ressonância, o que é a ressonância? Lembra aquele deslocamento que eu falei para vocês da dupla ligação? Assim, ó, a dupla muda para cá, certo? Aí a carga muda para o outro lado, a dupla volta para cá. Então, ao invés de eu ficar com a carga positiva sobre um carbono só, eu desloco ela sobre 3. 3? Sobre 3. O que vai acontecer, então? Eu gero uma estabilidade do intermediário, por isso que tem essa quedazinha aqui, ó. Aqui o pico máximo, Y do vértice, né? Aí eu tenho uma queda de energia, certo? Uma certa estabilidade, a molécula é atacada novamente, há um aumento de energia, então o hidrogênio, esse hidrogênio que está em destaque aqui, ó, ele vai ser atacado por uma base, que aqui no caso é o Br-, que está representado aqui, ó, ok? Arranca esse indivíduo, eu vou ter o quê? A perca do excesso de energia, e eu tenho um patamar energético menor, ó, eu passei a ter menos energia, menos 10 quilocalorias do que na reação inicial, ok? Então, aqui é uma descrição matemática por cálculos, né, que a halogenação do benzeno gera um produto formal, um produto final mais estável, tá? Essa é a ideia
inicial que eu estou descrevendo para você nesse ponto da questão de patamares de energia, tá? Tranquilão? Beleza? Ótimo, então tá aí essa primeira descrição de mecanismo para vocês, tá? Sempre que eu tiver esse mecanismo, inicialmente eu tenho uma perca da estabilidade, tá? E essa distância aqui, ó, vocês vão ver lá como é que é o nome daquele negócio? Lá na termodinâmica, eu acho que é termodinâmica, eu não me lembro mais como está o nome dessas disciplinas, já falei disso hoje para vocês. Essa distância aqui é aquilo que a gente chama de energia de ativação, né? Que é aquela quantidade de energia inicial para que a reação comece a ocorrer, né? Esse valor de menos 10 quilocalorias aqui, ó, equivale ao DH, né? Que a gente chama de ΔH, que é a entalpia da reação, que é a variação da quantidade de energia final menos a quantidade de energia inicial. Tá? É lógico que esses são os cálculos lá da termodinâmica, aí vocês vão fazer isso para lá. Aqui o que interessa para a gente é analisar que eu saio de um patamar energético estável e eu vou formar um patamar de energia, um produto com menor teor de energia do que o inicial. Tá joia? Beleza? Ótimo. Então vamos lá, recapitulando a ideia, né? A gente não se perder. Eu sei que é muita informação, né? E eu converso pra caramba, né? Falo que não é brincadeira. Eu falo mais do que o homem da cobra, né? Tá? Vocês já sabem quem que é o homem da cobra, já contei isso para vocês. Crianças, aí, ó, a aromaticidade está relacionada à ressonância, ao par de elétron deslocalizado. Isso só é aplicado para ciclos conjugados, planos, né? Ou seja, todos os carbonos devem ser sp2, onde obedeça à chamada regra de Huckel, que é o 4n mais 2 igual a π, onde a resolução disso vai me dar um n inteiro. Sendo inteiro, então essa molécula é aromática. Não dando inteiro, não me serve como aromático, tá certo? Ótimo. Como ela é uma molécula extremamente estável, tá? Mesmo que ela aparenta ser uma molécula insaturada, inicialmente aí pra gente, por causa das ligações π, tá? O que nós vamos ter? Ela não reage como uma molécula de alqueno, como um alquino que sofre reações de adição, né? Os aromáticos passam por um tipo de reação de substituição, que é troca do hidrogênio por um eletrófilo, tá? Então, por isso esse nome, substituição aromática eletrofílica, ou substituição eletrofílica aromática, é o CEA, tá? Que é a mesma coisa, tranquilão? Joia! Aí eu descrevi para vocês o mecanismo, né? Tá? Que no caso o eletrófilo está substituindo o lugar do hidrogênio, tá? Mostrando passo a passo. Então, inicialmente eu tenho um aumento da energia de ativação, tá? Torno o meio instável por causa desse par de elétrons, tá? Tranquilo? Ótimo. E eu tenho a restituição da aromaticidade no final, tá ok? Então, a halogenação que eu mostrei para vocês pode ser resumida em função desse gráfico. Cadê meu gráfico? Tá aqui, ó, desse gráfico aqui, ó, tá? Onde eu saio de um patamar de energia baixo, onde a molécula é estável, tá? Há uma excitação da molécula, do substrato, onde há uma elevação da energia de ativação. Essa elevação dessa energia está relacionada ao rompimento da ligação entre o bromo e o bromo. Isso é causado pelo catalisador que nós estamos usando, que no caso, o catalisador aí trata-se de um ácido de Lewis, né? Bom demais, né? Eu tenho uma diminuição momentânea da instabilidade devido ao deslocamento do par de elétrons do anel, que busca estabilizar essa carga positiva incipiente, essa intermediária. Essa ressonância, então, gera momentaneamente esse patamar de energia um pouquinho mais estável, tá? Mas não é muita coisa não, tá? A molécula se reorganiza, formando novamente a aromaticidade dela, restituindo, tá? Formando como produto um produto substituído e dando como subproduto no caso aí, um HBr, tá? Essa aí seria aquilo que nós estamos considerando como uma reação de substituição eletrofílica, no caso específico, uma halogenação. No caso, a gente poderia ser bem específico, né? Chamando isso aí de bromação. Não é embromação, tá? De bromação. Reação de com bromo, tá ok?
Joia? Tomando água, porque ninguém aguenta. Bom, ótimo, 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 tá? Tá aqui. Ok, então vamos lá. Tocando aqui a conversa, deixa eu me ver aqui. Estamos tranquilos, tá? Qualquer coisa chama aí. Meninos, o que mais que nós temos aqui? Nós temos as possibilidades de outras reações. Eu poderia descrever a cloração, a iodação, a fluoração, tá? Só que nas substituições de aromáticos pré-eletrofílicos com eletrofílicos, a reação que mais se processa, aquela que é mais comum, são as bromações e as clorações. Tá? Por quê? Porque o patamar de energia é mais fácil de ser trabalhado. Quando trabalha com flúor é muito eletronegativo, as reações são muito exotérmicas, tá? Geralmente explode, é uma bagunça. Né? E iodo, ele já é grande demais, então assim, ele acaba sendo uma reação muito lenta, né? Demanda um consumo de energia maior, então acaba que a gente nem faz muitas reações com iodo. É possível, porém, o tempo da reação, da reatividade é maior, tá? A gente demanda um tempo maior para fazer reações com iodo, ok? Bom, vamos ver então uma outra substituição eletrofílica, né? Que é com eletrófilo também, tá? O que nós poderíamos fazer? Nós poderíamos... vou começar com a nitração mesmo, né? Pode ser? Pode. Vamos fazer a nitração. Depois eu faço as Friedelkrafts. Vou fazer só mais essa hoje, tá? Ok? Trabalhar com 2 reações no dia, porque senão fica coisa pra caramba, né? Depois eu mando um resumo para vocês também. Então, vamos ver aqui a nitração. O mecanismo é o mesmo, mas muda só o eletrófilo, tá? Ok? Bom, acoplar o grupo NO2. Tá? Vamos acoplar o grupo NO2. Tá? Essa reação ela é catalisada. Não, primeiro. Gerador de eletrófilo. De eletrófilo. Quem vai gerar esse NO2? Será para a gente o HNO3. Quem que é esse HNO3? Ácido sulfúrico. Ácido nítrico. Catalisado, catalisada, né, que é uma reação, por H2SO4, ácido sulfúrico. Olha só, é uma mistura de ácidos. Você imagina, né? Ácido com ácido. E é um ácido oxidante com um ácido desidratante. Tá? Se é dessa forma, o que vai acontecer? É uma reação extremamente exotérmica. Gente, essa reação é tão exotérmica que para eu trabalhar com esses 2 indivíduos, a gente põe o vaso reacional, o recipiente que você está fazendo, num banho de gelo, tá? Aí enche uma bacia com água e põe bastante gelo, aí depois você começa a fazer a transformação, tá? Porque dissipa calor demais, né? Então você baixa bem a temperatura, antes de usar o ácido nítrico e o ácido sulfúrico, você já deixou os 2 na geladeira, tá? Geralmente a gente faz isso de um dia para o outro, né? Aí o reagente que você vai usar já está na geladeira de um dia para o outro. Quando são reagentes só para isso, eles vão ficar na geladeira a vida toda. Sempre que a gente vai usar, vai pegá-lo direto na geladeira, justamente para a gente ter essa temperatura baixa para trabalhar, tá? Por quê? Porque a reação é exotérmica demais, tá? E a reação exotérmica dissipa calor, dissipou calor dá o quê? Pode dar incêndio e tudo mais, tá bom? Bom, aqui, olha, o que acontece? Quando eu vou... vamos fazer isso direto, vamos lá. Quando eu pego ácido nítrico, tá? Mais ácido sulfúrico, ok? Eu terei, num equilíbrio químico, tá? NO2+, que é a minha partícula nitrante, que é o meu nitrônio, né? Mais HSO4 menos, e ainda você vai ter água. Tá? Então, o que nós temos aqui? Ó? Uma mistura de ácidos, nós teremos
esse indivíduo, que eu vou chamá-lo de íon nitrônio, tá? Ou partícula nitrante, que é a mesma coisa. Partícula nitrante, tá? Vai ter essa base, vamos colocar de outra forma aqui. Aqui, ó. Aqui, uma base, tá? A gente chama de base de Lewis. Ok? É esse grupo que vai retirar o hidrogênio para restituir a aromaticidade naquele intermediário de reação, tá? E H2O, adivinha o que é H2O, né? Água, né? Então tá pronto. Beleza, isso aqui é a transformação que nós temos. Como é que isso aqui ocorre? Ocorre da seguinte maneira, ó. Pensa aqui, ó. HO, NO2, porque o hidrogênio aqui é ionizável, né? Ele vai atacar. Como é que eu vou colocar para você aqui? Vou escrever assim, ó, mais HOSO3H, tá? H2SO4, ok? Beleza? O que nós vamos ter? Só para te mostrar de onde é que está vindo esses fragmentos, tá bom? Esse pedacinho aqui, ó, não tem um par de elétron aqui? Tem, não tem? Isso. Então, esse par de elétron vai atacar esse hidrogênio. Aqui não tem um par de elétron? Esse par de elétron vai ficar aqui, ó. Tá? Esse hidrogênio vai se juntar com quem? Com esse pedaço que é OH-. Mais aquele indivíduo que vai sair na forma de H+, vai dar água. Ó, SO4 ficou com par de elétrons, ficou como? HSO4-, porque H está sobrando hidrogênio, tranquilo? Visualizou de onde é que eu estou tirando essa turma toda? Tá? Beleza, então tá ótimo, então fechou, nem precisava ter rabiscado esse pedaço aqui, né? Vamos tirar aqui. Pronto, como é que eu vou descrever essa reação? Vamos para o mecanismo para nós fecharmos esse primeiro momento aqui, tá? Eu sei que é muita informação, tá? Mas é o que nós precisamos trabalhar, tá? Crianças, vamos lá na primeira... A primeira etapa é esse aqui, ó. Tá? Primeira etapa é esse aqui. Esse é o primeiro passo. Tá? Vamos pegar, vou escrever mais embaixo para não pegar aquilo ali, ó. Segundo passo. Como eu fiz algumas escritas ali, eu vou deixar ali, né? Então, no segundo passo, eu vou pegar o meu aromático mais o meu nitrônio, minha partícula nitrante. Aqui, ó. Certo? Mais o NO2+. De onde é que veio esse NO2+? Isso, foi lá daquela primeira etapa que eu mostrei para vocês. Esse par de elétrons, um deles, tá? Vai atacar esse indivíduo, porque ele é o eletrófilo, certo? Vamos lá para o intermediário da transformação. Esse intermediário perde a aromaticidade dele, tá? Perde a aromaticidade, vou colocar assim, colocar o NO2 aqui e o parzinho aqui, ó, tá? Vamos lá, não veio esse par de elétron? Então esse par de elétron está aqui agora, ó. Por isso que virou esse cátion aí atrás, certo? Você se lembra que aqui não tem um hidrogênio aqui? Não é? É isso. Então, vamos retirar esse hidrogênio. Então, numa terceira etapa, que é o terceiro passo. Tá? Você pode pegar qualquer livro aí de orgânica, que você vai ver que está sempre assim, ou é 3 ou 4 passos, tá? Que descreve o que está acontecendo em cada situação, tá? Por isso que é importante você dar uma lidinha lá, tá? Como... Aqui, ó. Eu vou só transferir lá, só transcrever. Opa! Eu vou transcrever lá. Aqui está a carga positiva, o NO2 já está aqui, e eu vou indicar a saída desse hidrogênio aqui. Com o que eu vou tirar? Lembra lá na primeira etapa? Não, lembro não, pessoal. Então vamos lá, primeira etapa. Não formou uma base lá? Aqui, ó. Base de Lewis, tá? Então vou pegar aquela base de Lewis para descrever isso aqui. Então vamos lá, base de Lewis, mais, vou escrever HSO4-, certo? Ele vai atacar esse hidrogênio,
vai tirar o par de elétron desse hidrogênio, vai para onde? Isso, vai lá para dentro do anel. O que nós vamos ter, então? Vamos por partes agora. Ó. Sempre por partes, né? Ó. Eu tinha... Opa, isso não. Volta. Eu tinha isso? Não. Tinha assim. Eu tinha uma dupla aqui. Eu tinha uma dupla aqui. O NO2 aqui. Certo? Então, e agora? O que eu tenho? A dupla ligação foi para dentro do anel de novo. Então, volta a dupla para cá. Olha só. Tá saindo o hidrogênio mais o HSO4-. Então, esse hidrogênio ele vai vir fazer parte disso aqui agora, certo? Eu vou tirar essa seta aqui, porque ela não pode ficar aqui, tá? Beleza. Aí você vai ter lá na frente o que formado? H2SO4. Cambada, o que o H2SO4 era lá no início da reação? Exatamente, o catalisador. E um catalisador de reação, o que ele faz na reação? Ele diminui a energia de ativação e não é consumido durante a reação. Tá? Só vai ser recuperado no final da reação se ele for catalisador. Certinho? Beleza? Então, tá aí a minha reação de de nitração. Então, eu formei como produto final aqui o nitrobenzeno. Alguém chamou? Quem chamou? Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Ah, tá. Beleza. Tá, já entendi o que aconteceu. Tranquilo? Beleza? Então, essa é a mecanística da transformação de substituição eletrofílica no caso da nitração. Tá certo, crianças? Eu entendo que a quantidade de informação é muito grande, né? A gente tem que falar bastante, mas não tem como não ser dessa forma, tá bom? A indicação do livro para vocês estudarem, tá? Deixa eu procurar aqui alguma coisa, ver se eu tenho um resumo aqui, ou alguma coisa assim. Ó, eu tenho um negócio aqui, deixa eu ver se dá para colocar lá no AVA. Se der para colocar lá no AVA, eu já vejo aqui para vocês agora. Eu coloquei um de aromáticos, não foi? O que é aromático e tal? Foi o primeiro que eu coloquei para vocês. Tá, eu vou mudar um aqui. Eu tenho uma sequência de transformações aqui. Ele não é uma teoria escrita, tá? Mas ele já ajudaria vocês para estudar, tá bom? Deixa eu ver aqui. Onde é que ele está? Ele está em PDF, tá? Fica bom, fica maneirinho, não dá trabalho para colocar lá a teoria. Deixa eu escrever aqui para vocês que é teoria, que eu já indico para vocês estudarem, tá? Gramática teoria. Tá, pronto, foi. Então, eu vou mandar para vocês pelo AVA um resumo, tá, das reações, ok? Ele é um resumo que é tirado do livro do Solomons, tá bom? Inclusive aquele gráfico que eu tirei para vocês, que eu estava mostrando para vocês, ele veio de lá, tá? Vem do livro do Solomons, é um resumo bem tranquilo, mas assim, bem resumo mesmo, tá? Vai ajudar vocês a pelo menos se localizarem quanto a isso. A sugestão, pega lá o livro, dá uma olhada nele, tá? Procura esses capítulos que eu estava indicando para vocês, tá bom? Vê sobre a aromaticidade, dá uma lida no texto, tá? Porque só assim para você acompanhar a sequência, tá? Eu vou colocar na aula de hoje, já estou colocando, tá? Deixa eu ver se hoje são quantos? Hoje são 4, né? Cadê se eu acho isso aqui? Teoria, aromaticidade, teoria. Pronto, já vou colocar aqui, tá lá no Moodle, tá? Um PDF que tem uma teoria, um resumo de teoria, tá? A hora que você tiver aí, quer dizer, você pode usar agora, né, para dar uma estudadinha, dar uma complementada, ele está relacionado somente a isso que eu estava falando com vocês hoje, tá? Tem mais 4 mecanismos, eu não vou descrever mais outro mecanismo hoje com vocês, eu vou parar aqui, tá? Na outra aula eu faço a sequência dos outros mecanismos, tá? Senão vai ficar muita coisa, aí vocês vão se perdendo uma coisa na outra, tá bom? E depois a gente vai fazer uns exercícios para nós fixarmos esses assuntos, tá certinho? Alguma pergunta?
Não, é muita informação mesmo. Aí fica pesado, né, Silvano? Não, hoje foi pesado. Muito Seguir, leve. seguir essas, essa aula de hoje foi mais difícil. Vai, né? Tá certo. Os Eu gastos que coloquei. você queria falar, né? Tem muita coisa, né? Não, mas é isso mesmo. Na Eu tenho verdade, noção. eu queria saber sobre o catalisador. Então, ele sempre vai voltar a ser o que era. Quando... Todo catalisador em toda reação, no final dela você vai recuperar. É assim, ó, tanto que na indústria, se você não recuperar a mesma quantidade de catalisador que você adicionou, tá? Você contaminou a sua reação. Então, tipo, eu estou produzindo, vamos ver aqui, um X qualquer de produto final aí que eu use 3 quilos de catalisador na reação, certo? No final da transformação, além do produto, eu vou ter que encontrar lá no meu vaso reacional esses 3 quilos de catalisador. Sim, Tá? entendi. Ok? Eu tenho que Ok, ter obrigado. lá, porque senão tá alguma coisa. Opa, eu compartilhei a tela errada aqui. Eu vou mostrar uma coisa para vocês, eu acabei copiando a tela errada. Parar aqui, senão vai ficar uma doidice isso aqui. Então, o catalisador sempre será recuperado no final da transformação. Ok? Ok, obrigado. Então, tá joia, gente. Então, uma boa noite, uma excelente semana, tá? Fiquem com Deus. Aí na semana que vem a gente se fala novamente. Boa noite. Boa semana também. Obrigado. Boa noite, até semana Boa que vem. noite, até mais.